A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos, estudo da Bíblia na CCB. Existem muitos teólogos dentro da congregação. Como assim, irmão Paulo? Teólogos dentro da congregação. Irmãos, nós sabemos que tem a teologia, tem os teólogos que estudam a Bíblia, né, irmãos? Tem uns que sabem a Bíblia de capa a capa, irmãos, estudou tanto, sabe todas as passagens bíblicas, as perguntas, as respostas, os momentos, né, irmãos, em que cada livro, cada história, né, cada personagem da história viveu aquele momento, né, época, utensílios, né, vestimentas, e aí vai indo uma infinidade, né, de coisa que os teólogos aí estudam. Se você for conversar com um teólogo, ele simplesmente ele vai deixar você de boca aberta, né? Mas, irmãos, a teologia dentro da congregação é usado por muitos que ali mesmo no nosso meio, né, irmãos, que estavam ali dentro da congregação, nossos irmãos, existem estes até hoje que congrega junto a nós, irmãos, mas preferiu fazer teologia ou simplesmente estudar a Bíblia. Mas estudar a Bíblia não para entender os livros, não para entender as passagens, que são muito lindas, as passagens aí, começando, né, aí por Gênesis, Êxodo, e aí vai indo, né, irmãos? Passagem do Mar Vermelho, né? Passagem pelo deserto, irmãos. E aí essa infinidade de história até Apocalipse, que é onde vem, né, em Apocalipse as revelações, né? Tem o Apocalipse 22 que nós vamos aí abordar. Esse Apocalipse 22 é o que nos basta. Tem uma conversa de dois jovens em um grupo, e eu fiquei prestando atenção nos dois jovens que estavam conversando em um grupo do WhatsApp. Irmãos, o que me chamou a atenção foi um dos jovens, a resposta que esse rapaz deu ao outro irmão. Me chamou muita atenção e veio então, né, a minha opinião é a mesma desse jovem que respondeu o outro sobre ler a Bíblia e saber um pouco de teologia dentro da congregação. Irmão, se nós fosse teólogo, aprendesse a Bíblia, aprendesse as passagens, do jeito que eu disse, irmão, e não deixasse interferir dentro da igreja, dentro da congregação, na hora da palavra, irmãos, isso daí não seria mal algum, porque os próprios irmãos de ministério, eles orientam para estudar a Bíblia, para aprender, né, irmãos? Mas, irmão, alguns anos para cá, houve uma procura muito grande de pessoas querendo estudar a Bíblia, fazer teologia, compreender mais a Bíblia. O qual, irmãos, quando nós se dedicamos muito na leitura e espiritualmente nós não dedicamos, o que acontece? Dá conflito entre a leitura e a parte espiritual. Para vocês entenderem o que eu estou querendo passar aqui, nós vamos ouvir a conversa desses dois jovens. Eu não vou falar o nome, né? Vou só deixar o primeiro jovem, ele, veja bem, ele fez esta pergunta. Ele estava orientando o outro jovem sobre ler a Bíblia, né, que muitos usam a teologia, estuda a Bíblia para confrontar os servos de Deus, anciães, os que pregam à frente, irmãos. E ali sim, as pessoas
eles querem usar a parte material para humilhar as pessoas que estão ali à frente pregando o Evangelho de Cristo. Mas, Vamos ouvir Robson, esses áudios para vocês entenderem a melhor. intenção da teologia não é só isso. A intenção da teologia, ou do estudo, se aprofundar, é você entender o que é pecado, é você entender o que é salvação, é você entender o que é galardão, entendeu? Para sua espiritualidade, o seu entendimento, é para você achar, é para você entender o que é condenação, o que te condena, o que não te condena, que tem perdão, que não tem perdão, enfim. Essas são coisas mais voltadas ao espiritual, que vai te libertar, porque o evangelho é uma libertação. Quando você sabe da palavra, é uma libertação, entendeu? Você não fica preso muitas das vezes em pregações que te prende, que você acha que você nossa, fiz isso, acho que Deus me ama mais, não sei o que, enfim. É mais isso também, não é só aquilo que é matéria, vamos dizer assim, né? Que é conhecimento assim que agrega. Irmãos, esse tipo de fala, quando a pessoa começa a mandar você estudar a Bíblia para este tipo de coisa, para você saber o que é pecado, o que é não é, para a sua libertação. Libertação de quê? O que eles falam às vezes que você tem que ler a Bíblia para que a Bíblia abra o seu entendimento para você saber então discernir que quem está lá na frente pregando, se está pregando certo ou errado. Até tem muitos aí que se passam, né, por bereanos, né, para falar assim, prega e 5 analisa se aquela pregação é certa. Só que hoje em dia, irmãos, vejam bem, antigamente era assim, os bereanos, eles iam lá, quando estava alguém pregando, eles iam lá analisar se aquela pregação tinha efeito, se aquela pregação era aquilo mesmo perante a Bíblia. Só que hoje tem um grupo de bereanos aí, de pessoas fazendo teologia, falando que lê a Bíblia, que entende a Bíblia, né? Só que essas pessoas de bereano não tem nada. Porque os bereanos antigamente, eles analisavam, mas eles tinham, né? Vamos supor, patente para analisar. Eles andavam corretos. Hoje em dia, qualquer um que anda de qualquer jeito, eles querem corrigir alguém que prega. Eles querem ser o certo. Só eles entendem. Ah, porque eu estudo a Bíblia e lá na Bíblia diz que nós já estamos salvos, né? Que nós não precisamos de ter obra para se salvar, né? Bem, irmãos, a salvação vem por Jesus Cristo, né? Que nós precisamos ter por onde das nossas obras ser limpa, temos sim. Mas a salvação é por Jesus Cristo. Aquele bandido da cruz, ele não tinha obras. Não tinha. Mas a salvação estava do lado dele. A salvação estava ali. Pode ver que, mesmo ele errado, ele se arrependeu. O arrependimento dele deu-lhe a salvação. Mas tem muitos que não se arrependem. Tem muitos que acham, nesta parte, que não precisa se arrepender, né? Que não precisa ter obra, que Jesus Cristo simplesmente veio à Terra, sofreu aquilo tudo porque ele merece, que ele é merecedor, né? Mas, irmão, esse jovem fez explicando para um outro irmão, né? Que é bom, seria bom ele aprender a Bíblia, estudar a Bíblia, para ele entender realmente o que é pecado e o que não é, né? Onde ele podia ver se alguém chegasse ali e falasse alguma coisa, pregasse, para que ele analisasse direitinho para não seguir as pregações. Isso seria o quê? A pessoa estuda para tentar confrontar com o pregador. No nosso caso, dentro da congregação, tem muitos desses que vão para a igreja, eles vão ali
irmão, só para atormentar. Eles vão ali só para na hora da pregação eles ter algo para falar contra aquele irmão e desrespeitando o horário do Espírito Santo, desrespeitando que quem revela na boca do servo de Deus é Deus, blasfemando contra a palavra de Deus. Mas veja bem, o que me chamou a atenção foi a resposta desse irmão aqui sobre essa, vamos dizer, orientação, essa dica que o outro estava dando. Que o outro com certeza deve estudar a Bíblia e levar tudo no literal, né? Vamos ouvir a outra parte que o irmão vai falar. Ibrahim, é o seguinte, eu vou falar a verdade pra você. Eu volto a falar, entendeu? Conhecimento é ótimo, porque é coisa que ninguém vai tirar de você. Mas o conhecimento que nós temos na palavra hoje não serve, tipo assim, eu tô falando de mim, não tô falando de você, não tô falando pra nós entrar no debate, tô falando de mim. O que eu conheço, a verdade, o que salva, o que vai me levar para o céu é o suficiente. Eu não preciso fazer teologia, eu não preciso fazer isso. Porque, meu, eu não quero saber a cor do vestido de Jesus, eu não quero saber a cor das alparcas dele, eu não quero saber a cor da pomba, eu não quero saber esses negócios, não, irmão. Para mim, não vai agregar em nada no meu dia a dia. Tipo assim, profissionalmente, para ser um bom pai, um bom marido, para ser um ótimo vizinho, um homem de caráter perante a sociedade, essas coisas não vai agregar em nada para mim. Entendeu? Eu volto a falar e friso isso aí sempre. Para mim, 22 de Apocalipse basta tudo. Entendeu? Para mim basta tudo. Então eu não preciso, de verdade. Meu, eu prefiro ficar do jeito que eu conheço, cara. De verdade. Fornicação, adultério, que são aqueles os princípios básicos da vida do homem. Entendeu? Eu prefiro ficar naquilo. Eu sei que é bom, pô, é legal você contar uma história é legal, eu gosto de ouvir, eu amo, tanto é que eu falo pra você, eu gosto de seguir alguns pastores no YouTube pra mim ficar vendo lá eles explicando tal, mas pra mim nada substitui aquele velhinho analfabeto que sobe lá em cima, que tem o dom de Deus, igual o irmão Toninho aqui do Gato, cara, do Gato Preto em Cajamar, um homem que não sabe nem falar direito, mas é um homem de Deus, um homem que você vê que eu falo por mim, quantas vezes eu fui buscar a palavra lá, desesperado, precisava resolver uma situação e você comer da boca de um homem assim, que você vê que é Deus puro. Hoje tá perdendo essa essência, porque muita gente quer muito conhecimento e não tá procurando os dons de Deus mesmo, os dons verdadeiros, cara. Então, é bom, conhecimento é ótimo, mas quando se aplica dentro de uma igreja assim, muita letra, o Espírito Santo parece que fica de lado, irmão. Meu, ele tá pregando dentro daquilo que ele leu, que nós está acostumado dentro da igreja. Tem irmão que ele lê ali 23 de Salmos, ele pega lá o 23 de Salmos, ele vai pregando igual o Alfredinho. Prega, vem a revelação, vem a profecia, vem tudo ali dentro. Ele leu lá o Vale da Sombra da Morte lá no dia que eu congreguei, há uns anos atrás, e dentro daquilo ele foi pregando, destrinchando a palavra. É uma coisa, agora você querer ensinar o povo é diferente. Se você chegar na igreja e querer dar uma explicação da palavra, entrar em detalhes, não tem como você entrar na profecia, meu irmão. Não tem como. É mais difícil, porque o horário não ajuda, não vai ter tempo para isso, entendeu? E assim, coisas que cada um aprendeu de um jeito. Na minha opinião, hoje o pessoal tá querendo muito aprender Bíblia aí, essas coisas para ficar questionando e humilhando os mais simples que estão na frente do povo. Mas essa obra que nós estamos nela, ela foi feita através disso, pessoas indoutos, entendeu? Não adianta, pode falar o que quiser, vai entrar em debate, eu não quero. Não tô afim de entrar em debate hoje. Esse aí é o famoso filho pródigo, entendeu? Fala mal, bate, depois some no mundo, apronta, deita e rola, aí volta pra igreja e ainda quer comer dos manjares e comer do banquete do Senhor. É só por Deus, viu? Pois é, isso que eu queria entender. Qual que é a pessoa que fala que conhece tanto a Bíblia, já debateu comigo aqui um monte de vezes, igual o Ibrahim, entendeu? Fala que conhece a Bíblia e tal. Conhece, realmente, ele conhece bastante. Mas, poxa, é que eu tô te falando, as pessoas lêem muito a Bíblia hoje e eles cometem mais crime do que quem não lê. Que as pessoas, às vezes, que é mais leigo,
ele tem mais temor de Deus no coração do que essas pessoas que querem se aprofundar tanto na escritura. Vocês entenderam, irmão? O que esse irmão falou para o outro, que se chama Ibrahim, né? Ele acabou falando até o nome. Você entendeu? O Ibrahim é teólogo, lê Bíblia e ali para ele pregação dentro da congregação, às vezes quando é uma coisa em que ele acha, né, que não é do jeito dele, ele pode até confrontar e dizer que não é daquela forma. O que nós encontramos muitos hoje aí no YouTube. Pessoas que lêem a Bíblia e se acham, né, que estão com toda a verdade, porque lê a Bíblia no literal, né? A letra está matando ele, né? Que quando ele lê a Bíblia e ele procura entendê-la espiritualmente, aí sim, porque espiritualmente não vai dar conflito, irmãos. O que o servo de Deus falar lá na frente, você vai estar na mesma comunhão. Você vai falar, realmente o que Deus mostrou para ele está me mostrando. Mas quando você vai ler a Bíblia, que você vai ali naquele contexto, irmãos, tem uns que até faz demarcação, passam, né, o marca-texto em cima daquela frase, para que em cima daquela frase ele possa então debater com o outro, ou então até criticar, né, fazer que nem os bereanos, né, que hoje em dia é difícil ter pessoas que se igualem aos bereanos de antigamente, né? Hoje em dia a turma está que nem ele fala aí, lê a Bíblia, entende de tudo a Bíblia, mas faz coisa errada. Aí não adianta, né? Só saber as coisas certas e não praticá-las, né, irmãos? Que a pessoa, para fazer uma teologia, fazer algo, estar ali, saber de tudo a Bíblia, ele tem que fazer as coisas certas, para pelo menos chegar pelo menos na metade do que eram os bereanos antes, né? Os bereanos analisavam assim, analisava e ia à risca mesmo. Falou alguma coisa que não estava ali escrito, eles iam em cima mesmo. Só que eles tinham moral para ir para cima, né? Mas hoje em dia, irmãos, o que está acontecendo é isso no povo de Deus. Olha só, tem esse irmão que ele fala a respeito do irmão lá de Cajamar, Gato Preto parece, né? Irmãos, é isso mesmo. Às vezes sobe um irmão para ler a palavra, você olha assim, você fala, não vai sair nada, porque o irmão vai ler a Bíblia, tropeça nas letras, né? Fala, meu Deus do céu, esse irmão vai ler a palavra de Deus aí, ele vai falar meia palavra e vai descer, irmão, mas Deus toma um homem, mas fala com todos, e até dá sentença e cumpre, irmão. Por quê? É pelo Espírito Santo. Essa obra de Deus, irmão, não é por teologia, não é por estudo, ressaltando em que não é proibido nós estudar, mas fazer teologia, irmãos, todos que fizeram teologia dentro da congregação que eu conheci não permaneceram. E os que estão permanecendo estão doidos, irmãos, para tirar uma multidão de pessoas de dentro da igreja. Cooperador dentro da congregação que começa a ler muitos livros, que começa a fazer esse tipo de teologia, né? Porque tem ex-cooperador aí, irmãos, que até livro de bruxaria ele lia, irmão, santo Deus. Ele queria falar algo ali na frente, disse que não podia, que era proibido. Logicamente, ali na frente, não é a pessoa querer falar algo. Porque quando você ouvir um ex-cooperador chegando aí nas redes sociais e falando assim, eu era da congregação, eu quando pregava em tal época, eu não era todas as coisas que eu tinha que falar, eu era proibido de falar certo tipo de coisas. Não é que ele era proibido, irmãos, é que ali só fala quando Deus manda. Deus não mandou, ele se calava. E se ele falasse alguma coisa, irmãos, que fosse aí em desacordo, os irmãos já iam lá, já colocavam na geladeira. Sabe como é colocar na geladeira? Deixar ali um bom tempo sem atender o culto. Tem um ancião famoso aí, tem um ancião muito amoroso aí atualmente, que nunca mais leu a pregação,
nunca mais leu a palavra da igreja. Estou até preocupado com ele. Quem lê direto é outro, cooperador no lugar dele. Não é porque ele errou, né, que pregou pela própria carne. É que ele começou a falar certos tipos de coisas que dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja alguns podiam, né, receber de uma forma, outros já vinha na crítica, né? Certos tipos de palavras que falava ali que dava duplo sentido, né? O servo de Deus, bem já de idade, logicamente, né? Foi um servo de Deus que nas décadas passadas pregou muito, era cheia a igreja, uma igreja muito sadia, e até hoje a Irmandade gosta demais dele, ele é muito amoroso, só que o que dá para entender é que o ministério aí deve ter deixado ele um pouco assim na geladeira, irmãos. Mas é isso que acontece no nosso meio. Mas tem ex-cooperador, eu digo ex-cooperador porque não permanece. Quando a pessoa quer ler a Bíblia demais e quer se questionar a si próprio e não dando espaço ao Espírito Santo usar dele, irmão, não permanece no nosso meio. Ele cai fora logo, sai de cena, né? Sai de cena e fica naquela coisa. Tem que ser do meu jeito. E a doutrina da congregação é uma única só desde 1910. E quem fala ali na frente, o homem tem que levantar pelo Espírito Santo e pregar pelo Espírito Santo. Não adianta ele tentar pregar por conta própria, que vai dar errado. E é isso então que acontece. O que vocês acham? Leitura de Bíblia, estudo teológico dentro da congregação, o que vocês acham? Pessoas que querem estudar demais, vocês acham que dá certo? Ou ali nós temos que ir na comunhão e pela comunhão Deus dá a parte e o servo prega tudo? O que esse jovem falou sobre este irmão de idade, né, que prega do jeito dele, é isso mesmo, está de parabéns esse irmão que deu aí a resposta para o nosso irmão Ibrahim. Esse servo de Deus está corretíssimo. Irmãos, leia Apocalipse 22 que você vai ter a resposta do que nós esperamos, né? O que vocês acham? Deixa seus comentários aqui embaixo, irmãos, acione o sininho lá em cima do se inscrever para você receber vídeo, irmãos, quando nós for postar, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.